Boa noite. Vamos orar nessa noite gloriosa. Eu tenho um desafio nessa noite. Encorajar cada um de nós a colocar em morte o nosso homem exterior. A entender que precisamos avançar para um lugar que o Senhor já providenciou para nós. Quando a gente fala de morte, a gente não gosta de pensar que tem que morrer os nossos planos, nossas vontades. Mas a melhor escolha para cada um de nós é confiar no amor do nosso Pai e saber que Ele tem um plano perfeito. Nós temos que entender que precisamos alcançar a nossa casa. E nós não temos que ter medo de que eles não estejam indo para a eternidade conosco. Nós temos que confiar nas nossas orações. Porque quando nós temos medo, nós deixamos de confiar que a oração que nós estamos fazendo diariamente, para que os nossos entes queridos estejam entrando para a eternidade, se você não confiar na sua oração, você vai falhar. E Deus quer que você aprenda a confiar que Ele é fiel, Ele é bom. Nós não precisamos de muitas pessoas, mas nós precisamos de pessoas que estejam realmente entendendo a responsabilidade que pesa sobre cada um de nós. Por isso que salvação, a Bíblia diz que nós temos que crescer na nossa salvação. Esse é o maior desafio. Nós damos glória a Deus pelas igrejas que estão ministrando salvação em Cristo. Mas infelizmente o diabo tem enganado e colocado muito engano dentro da igreja. Principalmente da igreja moderna. Não é só ser salvo. Nós temos que crescer na nossa salvação. Temos que dar frutos para o nosso Pai Celestial. E só tem um jeito, se você passar tempo com Ele. Sem passar tempo com Deus, não haverá nunca crescimento. Então vamos começar a reunião orando. E assim se abre a reunião orando. Aleluia. Ela está toda bonita hoje, glória a Deus, aleluia. Boa noite, amados. Hoje à tarde eu estava meditando, junto com a pastora, sobre essa pergunta que eu vou fazer para os irmãos. Em quem vocês confiam? Em quem? A quem você tem confiado a sua vida? A quem você tem confiado seus problemas, a quem você tem confiado os teus sonhos, suas aspirações. Em quem você confia? Porque se você estiver confiando em homens, se você estiver confiando plenamente que a sua alegria vai ser buscando os filhos, o esposo ou os amigos, você vai cair. Porque só tem um que não falha. Somente um não falha. Somente um não mente. Somente um tem condições de realizar aquilo que ele prometeu. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Por meio de Jesus, tornou possível para nós o que é impossível aos homens. Aquilo que você pensa que é impossível, tem alguém que pode fazer por você. E é este que você tem que buscar. Eu quero ler um versículo com os irmãos, está lá em Isaías. Não, eu leio aqui mesmo. Isaías 40, 25. Isaías, capítulo 40, versículo 25. Deus faz uma pergunta para nós. A quem, pois, me comparareis
para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? O Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amados, isso diz tudo. Se você está cansado, alguém revigora as tuas forças. Se você tem uma causa impossível, você tem um Pai Celestial que é poderoso. Ele chama as estrelas pelo nome. Nenhuma vem a faltar. É Ele que faz forte o cansado. É Ele. Então não busquem resolver os seus problemas com homens. Não busquem resolver qualquer tipo de problema na sua casa, no trabalho, o seu problema interior, o seu problema emocional. Os homens são limitados. Nós temos um Pai celestial que tem o poder ilimitado. Pensem, aquele que chama as estrelas pelo nome. Ele tem um exército de estrelas que ele chama pelo nome. Nenhuma vem a faltar. Aquele que, ao abrir a boca, fez todas as coisas com o poder da palavra. E Ele quer te ajudar. Porque Ele tem prazer em ter comunhão com você. Ele tem prazer em ter intimidade com você. Nós que somos pais e mães, nós podemos ter assim uma breve sensação do que seria isso. Às vezes a gente sente os filhos um pouco distantes, que não querem conversar muito, que querem fazer as coisas do seu jeito e a gente sabe que às vezes não é o melhor caminho, nós nos entristecemos. Pois o nosso Pai Celestial quer ter você com intimidade. Ele quer ter você pertinho dele para ele poder te dar. Deus não vem te cobrar. Deus não vem te punir. Ele quer te sustentar. Ele quer te fortalecer. Ele quer que você tenha o melhor. Porque Ele é amor. Se hoje nós tivéssemos que definir quem é Deus, em uma palavra, Deus é amor. O amor é a maior força que existe nos céus e na terra. O amor cura. O amor faz viver. O amor perdoa. O amor te levanta. E Deus te ama. E quer dar para você o impossível. Coloque agora diante do Senhor aquilo que é impossível, que está difícil, e Ele vai te dar. Ele só quer que você tenha proximidade, intimidade com Ele. E nós temos condições de ter essa intimidade, porque nós temos a mesma natureza do nosso Pai. Nós somos idênticos a Ele, o nosso homem interior, aquele que nasceu de Cristo, tem a mesma natureza do nosso Pai. A autoridade que Deus tem, Ele te deu. A força que Ele tem, Ele te deu. Ele te deu. Ele te deu medida de fé.
Ele te deu condições de você viver tudo que Ele tem para você. Tudo que Ele planejou para você. Você tem condições de trilhar esses planos. Porque somos nascidos de Deus. Temos alguém que nos orienta, amados. Qual é a sua dúvida? O Espírito Santo de Deus tira. O que você quer saber, o Espírito Santo de Deus te fala. O Espírito Santo é a parte de Deus que nos ensina todas as coisas. Então não tem nada que você não possa aprender. Não tem nenhuma resposta que você vai deixar de ter, amado. Nós temos que crer. Nós temos que nos posicionar como adultos, não como crianças que não entendem o que os pais dizem. Nós temos condições de entender o que Deus quer nos dizer. Nós temos condições de entender e obedecer. Nós temos condições. Diga sim. Diga sim. Jesus é o nosso sim, Ele nos dá condições. Se levante, povo de Deus, com ousadia, com coragem, sabendo que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir que você trilhe os planos de Deus? Quem pode te impedir? Ninguém, a não ser você mesmo, se você não quiser. Nós temos que nos levantar. Chegou a hora. Estamos diante de uma geração corrupta, de um mundo que está morrendo no maligno, porque já está escrito. Nós somos a geração que vai fazer levantar o exército do Senhor, para que a nossa casa seja salva, para que os nossos filhos se posicionem em Cristo, amados, para que a nossa geração seja bendita, para que a nossa geração seja corajosa, porque ela vai saber quem está sustentando. Quem te sustenta hoje é aquele em quem você tem confiado a tua vida. Busque o Senhor de todo o seu coração. Busque intimidade com o Senhor. Pai amado, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos. Nós erguemos as nossas mãos, Pai, porque sabemos que se o Senhor é por nós, quem será contra? Ninguém. E o Senhor é por nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor vasculha o coração de cada um dos seus filhos. E o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Que se levante, Pai, o teu povo aqui na terra, o povo escolhido, separado, santo, para proclamar as grandezas do nosso Pai Celestial, para proclamar as grandezas, para proclamar as vitórias que o Senhor tem para nós, para proclamar que é Ele quem nos sustenta, que é Ele que tem nos guardado, que é Ele que tem nos livrado de todo o mal, que é Ele que tem nos dado, sustentado as nossas casas. Obrigada, Pai, porque nós vamos proclamar. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra? Ninguém. Amém, amados? Aleluia. Deus bom, justo e fiel. Vamos ver quem nos dá condição para fazer tudo isso. E não existe pessoa melhor do que o próprio Cristo, mostrando como Ele procedeu, como é que Ele fez. Da mesma maneira que Ele fez, nós podemos fazer também. Ele tinha uma vida abundante dentro dele. Nós também temos essa vida abundante. Vamos pegar João comigo, o Evangelho de João. Aleluia. Vamos ver como que Jesus fez.
Vamos olhar com muita atenção. Porque tudo que nós temos que entender nessa noite foi aquilo que João Batista disse. Eu vou ler sobre isso, está lá em João 3, vou começar a partir do versículo 22. Ele disse: convém que Jesus cresça e que eu diminua. João, capítulo 3, a partir do versículo 22. João 3. João Batista falou algo fantástico, que resumiu tudo. Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida abundante. Então eu tenho que abandonar a minha vida para agarrar a vida dele. Você tem que se lembrar todos os dias que você é um forasteiro, que você está de passagem. Você tem que se lembrar todos os dias que a vida de Deus em você tem que fluir de você. Que a obra é Ele que faz, não é você que faz. Quando você lê a carta aos Hebreus, Paulo, ele é bem claro. Qual era o problema dos hebreus? Por que ele escreveu daquela maneira? Porque os hebreus queriam voltar às práticas da antiga aliança, às práticas de Moisés, para serem salvos. E o diabo é muito sutil nisso. Ele tenta fazer com que você volte a práticas mortas, que não têm nenhum valor. Vai fazer você ficar cansado, sobrecarregado. Porque tudo que nós temos que fazer é ficar aos pés de Cristo e aguardar com paciência o nosso crescimento, para que Ele diga o que você tem que fazer. E nós somos muito treinados externamente a fazer coisas para Deus. E Deus não quer isso, Ele quer que você tenha humildade para ouvir, para reconhecer, para obedecer. E nós temos que ser fortes e corajosos, fortes em ficarmos na palavra e corajosos em avançarmos na palavra. Porque não é fácil você ver seus amigos indo embora. A sua carne sente. Mas é importante que você entenda que eles vão voltar. O seu posicionamento de fé é uma segurança para os teus entes queridos. Se você se posiciona na fé, você tem uma garantia de que aqueles que estão ao teu redor estarão vendo o Evangelho, ouvindo o Evangelho. A oração, ela é poderosa. Não pense que Deus não está ouvindo a sua oração. Lembrou de um ente querido? Agradeça ao Senhor pela salvação dele. Deus é o maior interessado nisso. Nós só simplesmente temos que buscar o reino em primeiro lugar. Isso que a Cici falou é muito importante. Em quem nós estamos crendo, em quem você confia. Mas se você não passa tempo com Deus, você não vai aprender a confiar nele. Se você passa tempo ouvindo só notícias do mundo, são essas notícias que estão impregnando o teu coração, a tua mente. Você vai ficar com medo. Não tenha medo. Vamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Passe o tempo que passar. A palavra de Deus não falha. E toda a nossa casa vai entrar no céu. Salvação não é difícil de você adquirir. O mais difícil é você crescer na sua salvação. A maioria das igrejas estão cheias, repletas de bebês. É fácil você enganar bebês. É fácil você iludir bebês. Mas adulto tem uma outra postura. Isso que eu falava com a Cici à tarde é que nós temos que entender que existe uma responsabilidade quando você cresce. Você deixa de ser criança. Você começa a andar no poder que Deus tem para você. Então vamos começar em João 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Batismo é algo muito importante, você que está comigo pela internet. O batismo mais importante para mim é o batismo com o Espírito Santo, se eu tiver que classificar.
Mas o batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas é um testemunho do que já aconteceu no seu coração. E é importante você mostrar ao mundo um comprometimento com essa verdade do Evangelho. Batismo nas águas é importante, é prática de fé. E Jesus batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. O batismo de João era batismo para a salvação, diferente do nosso batismo hoje. Hoje eu me batizo porque eu já sou salva, não para ser salva, porque eu já sou salva. Então eu quero praticar isso. Eu quero mostrar, eu quero entender que obedecer a palavra de Deus, isso é bênção para mim. Todas as vezes que você pratica a palavra, isso é bênção para você. Versículo 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Versículo 27. É muito importante esse versículo. Respondeu João, olha a resposta de João. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ele começa a desvendar algo importantíssimo aqui. A autoridade é dada do céu para nós. E olha só, versículo 30. E ele fala: convém que ele cresça, que Jesus cresça, e que eu diminua. Está dizendo, olha, convém que o verdadeiro comece a crescer dentro de mim. A verdade do Evangelho, o verdadeiro homem interior cresça. E que as minhas vontades estejam diminuindo cada vez mais, para que a vontade do Pai esteja crescendo dentro de mim. Olha o versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O nosso homem exterior, ele ama as coisas do mundo. Ele é da terra, ele voltará ao pó. Mas o nosso homem interior foi recriado em Cristo, ele é do céu. É como fosse óleo e água, não se mistura. É totalmente oposto. Eu não sou o meu homem exterior, eu sou o meu homem interior, nascido de Deus, que ama Deus, que ama estar com Deus. Por isso que existe uma guerra. Você tem que entender isso. Essa falta de vontade de orar não é sua, é do seu homem exterior. Ele que não quer orar. E falando em oração, do dia 9 de setembro ao dia 16 de setembro será a semana de oração aqui. Das 7 às 8 estaremos orando. E no dia 16, que é uma sexta-feira, estaremos o dia inteiro orando em línguas. A oração em línguas é poder de Deus para nós. Edifica a nossa fé, traz revelação. E você pode já se agendar para estar aqui um período. Você conseguir passar o dia todo orando, que bênção. Essa resposta tem oração. E olha só, versículo 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus vem sobre o pecado, não vem sobre nós. Deus nos ama. A ira de Deus foi todinha sobre Cristo. O pecado foi colocado naquela cruz. Ele se tornou pecado no nosso lugar. Ele não tinha pecado. Significa que Deus não está olhando as suas fraquezas nessa noite. Ele está olhando o seu coração, que confia nele, que quer a Ele. Tudo que você planeja, tudo que o seu homem exterior planejar nessa terra, vai ficar nessa terra. Pensa comigo, você vai gastar sua vida toda correndo atrás do vento e chegar na eternidade sem nada? Ou arriscar a tua salvação a troco do quê? De um tapinha nas costas? De ser convidado para uma festa e receber um troféu?
Isso não tem valor nenhum na eternidade. Isso é nada. Paulo disse, eu considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo. Todos os meus títulos, tudo que eu era, eu considerei refúgio, porque eu queria ganhar a Cristo verdadeiro. Então você não vai ficar casado ou casada para sempre? Casamento não existe no céu. Você vai arriscar a tua salvação por causa de um casamento? De um relacionamento? Por causa de uma bebida? Por causa de um prêmio? Começa a pensar no que é a sua vida. Nossa vida, a Bíblia diz, é como uma névoa que se dissipa e passa. Não tem como você segurar. É uma névoa. Nós temos que pensar que quando for dissipada essa névoa, você vai estar na eternidade. Onde você vai estar? O que você fez com a sua vida? Aonde você investiu? Você investiu mais no seu homem exterior ou investiu mais no seu homem interior? A sua casa inteira. Deus conta com você para todos serem salvos. E você vai ter que resistir a muitos. Eles vão te resistir, não é você que eles resistem. É a verdade em você que eles vão resistir. Você vai ter que dizer, não, eu não quero, eu não faço, eu não vou. Não penso mais assim. Mudei de ideia. Hoje eu tenho outros interesses. Nós temos que compreender que fazer a vontade de Deus é muito melhor do que fazer a vontade do homem. Pega João 19, João capítulo 5, versículo 19. Jesus veio não para fazer a vontade dele. Aqui isso é um grande segredo. O segredo começa quando João Batista diz, importa que eu morra, que eu diminua, que eu desapareça. E que ele, Jesus, cresça. Que ele apareça. Importa que os meus sonhos, a minha vida, tudo que eu planejei, fique nada. E que a vida de Deus comece a crescer em mim. É isso que importa. Esse é o meu desafio. Esse é o teu desafio. A nossa carne odeia morrer. Quem é que gosta de morrer? Ninguém gosta. A nossa carne não gosta. Quem é que gosta de sofrer? Mas tem um sofrimento que Deus quer que você sofra esse sofrimento. Quer dizer não para a sua carne. É um sofrimento que não é um sofrimento de dor, de doença. Não é disso que Paulo fala quando ele fala nas cartas para morrermos. O sofrimento passageiro temporário é esse, de você dizer não para a sua carne. E ela está querendo aquilo, e você tem que dizer não para ela. Vai doer. Eu contei até aquela história, domingo passado, sobre... Nunca eu encontrei uma pessoa que fosse tão convencida no final de semana pelo Espírito Santo como aquele homem. Para mim, era o homem mais... Ele era, para mim, um padrão de moralidade inabalável. E quando ele passou o final de semana lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, e me ligou na segunda querendo conversar comigo, eu pensei qualquer coisa, menos que ele ia dizer para mim, Rita, eu só fui fiel à minha esposa no primeiro ano de casamento. Por mais de 20 anos eu fui infiel. Mas quando eu li os evangelhos, eu entendi quem eu sou. Eu entendi o quanto Deus me ama, o que Ele tem para mim. Eu não amo a minha esposa, mas hoje eu termino um relacionamento de anos, porque eu amo ao Senhor e eu sei que nele eu posso amar a minha esposa. Eu quero a minha família, não quero que a minha família se perca. Eu fiquei perplexa. Eu não demonstrei para ele, mas dentro de mim pensei, meu Deus, esse homem é adúltero, eu nunca imaginei. Porque você vê por fora, mas Deus vê por dentro. Era um sofrimento para ele, mas ele fez a boa escolha. Nós temos que fazer sempre a boa escolha, e fazer a boa escolha vai deixar o nosso homem exterior, nossos sentimentos, em sofrimento. Você tem que entender que esse é um bom sofrimento. Que é esse sofrimento que Deus quer que você sofra.
Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Jesus nada podia fazer. Eu não posso fazer nada de mim mesma, na minha força, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que ele disser, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus não veio viver aqui na terra para fazer a vontade dele. Simplesmente ele era um servo de Deus. Ele se esvaziou, a Bíblia diz lá em Filipenses, de si mesmo. Ele morreu às vontades dele para que a vontade do Pai fosse por meio dele. Por isso que quando você vê o que Jesus faz, você está vendo Deus fazendo. Tudo que Jesus fez foi revelar Deus para nós. Tudo que nós temos que fazer é revelar Deus para o mundo. E para revelar Deus para o mundo, eu não posso revelar a Rita. Eu tenho que revelar Jesus que está em mim para o mundo. Então, importa que a Rita morra todos os dias e que a vida de Jesus cresça em mim. Por isso que existe uma guerra. A minha carne não quer, não gosta de ficar orando em línguas. As minhas emoções não gostam, porque ela não entende nada do que eu falo. Mas eu preciso orar no Espírito todo dia. Você precisa orar em línguas todos os dias. Pelo menos 1 hora por dia, comece a pensar sobre isso. Comece a entender que batismo no Espírito Santo é para todo aquele que crê em Jesus. Não é para pessoas especiais. Não é para pessoas que são, pela religião, não fumam, não bebem, são perfeitas. Batismo no Espírito Santo não é só para essas pessoas. Batismo no Espírito é para todo aquele que crê em Jesus. Mas fulano é bêbado. Você crê em Jesus, bêbado? Eu creio. Então você pode falar em línguas. Fulano é um drogado. Você crê em Jesus? Eu creio. Então você pode falar em outras línguas. Porque é orando em línguas que ele vai deixar essas fortalezas de drogas, de bebidas, de adultério. É orando no Espírito que ele vai se edificar e vai deixar de ser mentiroso, de ser fofoqueiro, de ser ganancioso. Ele vai colocar em morte esses sentimentos que estão na carne. A oração no Espírito nos edifica, traz revelação. Você quer mais de Deus? Ore mais, busque mais. Tudo depende de você. Não é do lugar onde você frequenta, depende de você. Olha o versículo 30, Jesus dizendo: eu não posso fazer de mim mesmo. Eu não posso fazer nada por minha própria vontade. Você não pode fazer nada pela sua própria vontade. Na forma por que ouço, Jesus está dizendo, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Porque não busco ou consulto a minha vontade. Eu não busco fazer a minha vontade. Eu busco fazer a vontade do meu Pai. Comece a pensar, esse é o nosso desafio. Andar nesse mundo fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. O que é a vontade de Deus diz para você como filha, como filho? Nós temos que respeitar os nossos pais. Nós temos que honrar os nossos pais. Nós não podemos fugir da responsabilidade de ajudá-los nas suas dificuldades. Isso é desonra. Então não adianta você vir à igreja, você congregar, se você só é aparentemente filho de Deus num lugar como esse, mas quando chega lá fora, você é totalmente o seu homem exterior, você não coloca breque nele em nada.
Você é filho de Deus em qualquer lugar que você for. Você é filho de Deus na roupa de uma mulher casada. Você é filho de Deus na roupa de um homem casado, de um empresário, de um faxineiro, de uma dona de casa. Eu acho lindo, acho poderoso demais Provérbios 31. Provérbios 31 para mim é o máximo de entendimento, de revelação. Ali você vê a simplicidade de você tomar conta de você mesmo. Porque aquela mulher virtuosa, ela edifica a casa dela. E como que ela edifica? Porque ela tem vestes de força e dignidade, ela não tem medo do amanhã. Ela não come o pão da preguiça. Ela não tem preguiça de passar tempo para educar os filhos, para ensiná-los, para encorajá-los. O marido é honrado no meio dos homens, dos reis, das praças. Essa mulher é honrada pelo marido e pelos filhos. Ela tem uma fala, ela fala com bondade. Ela tem uma instrução de bondade na boca. Essa é a mulher que edifica seu lar. Mulher virtuosa, e a Bíblia diz difícil de encontrar. Você é essa mulher virtuosa. Você é essa mulher virtuosa. E você tem que começar a trilhar o caminho dessa mulher virtuosa. Você tem que se levantar e começar a trilhar esse caminho. E você vai trilhar esse caminho passando tempo com seu Pai Celestial, porque você é essa mulher. Ele já deu para você essa condição por meio do novo nascimento. Você pode sim amar o teu esposo, você pode sim amar a sua esposa, você pode. Aquele homem falou para mim, eu posso amar a minha esposa. Eu não amo, mas eu posso. Porque Deus mostrou para mim que eu posso, nele eu posso. É escolha. É um caminho árduo? É. Mas é um caminho de vitória. É um caminho para quem entende que é forte nele. Olha o que Jesus diz, eu não busco a minha própria vontade, eu não desejo fazer o que é agradável para a minha carne. Mas somente a vontade, eu tenho prazer em fazer a vontade do meu Pai. Tem jeito para o teu filho? Tem jeito para o teu filho. Tem jeito para o teu marido? Tem jeito para minha esposa? Tem jeito. O que eu faço? Começa com você. Você é o problema. Você tem que entender que a autoridade está sobre você. Você tem autoridade para fazer com que toda a tua casa ande em santidade. Você tem que buscar sabedoria. Você é forte e corajoso nele. Você não é fraco. Você é um soldado de Cristo. Eu descobri que eu era um soldado de Cristo quando Deus me deu um versículo. Quando eu vim para alugar esse lugar, Deus disse para mim que os soldados, quando Ele envia os soldados, eles não dependem deles mesmos, dependem de quem os enviou. O soldado vai para a guerra, não é por conta própria, Ele falou para mim. Tem alguém que te envia para a guerra. O soldado vai para a guerra. Eu não estou na guerra sozinha. E a batalha, Ele já venceu por mim. Eu só tenho que atravessar, olhando para Ele. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram naquela fornalha. Nós estamos numa fornalha, em um mundo caído. E não vai pegar fogo em nós, nem nas nossas vestes, se você continuar firme, olhando para a cruz de Cristo. Não mais fazendo a vontade da tua carne. Não mais querendo ter prazer na tua carne, mas buscando prazer nele. Isso é poderoso demais. Você tem que experimentar isso entrando naquele lugar secreto. Não como a religião te ensina, mas sendo humilde, porque os humildes serão exaltados. Tenha paciência, deixa Deus te exaltar. E como que você é exaltado? Se humilhando. Não para homens, para Ele. E humilhar para Deus é reconhecer que você não pode, mas Ele pode. Isso que é humilhação. Dizendo, Pai, eu não sei fazer. Não sei como resolver. Mas eu sei que o Senhor pode.
Eu sei que o Senhor pode. E o meu coração é grato porque eu sei que o Senhor me ama e o Senhor pode. Não porque eu faço coisas ou deixo de fazer. É porque o Senhor me ama. Pensa, Deus te ama. Deus ama você. Do que você tem medo, Ele te ama. Nós só temos que ser fortes e corajosos. Aleluia. Pega João 12. Eu vou terminar em João 12. Se eu conseguir chegar em Filipenses, eu chego. João 12. Versículo 49. Porque eu não tenho falado, Jesus dizendo, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As palavras que eu falo são palavras de eternidade, de poder, Jesus está dizendo. São as mesmas palavras que nós temos que falar. São palavras poderosas, palavras vivas. Você olha para o teu filho e você não fala o que você está pensando e vendo. Você fala o que Deus diz. O meu filho é ramo frutífero do coração do Pai. Meu marido é um homem de mãos santas, meu marido me ama. A minha esposa é uma mulher virtuosa. Ela não come o pão da preguiça. A minha esposa tem veste de força e dignidade. Ela me respeita. Não deixa a sua carne te levar para lugares de fraqueza, de morte. Lembrei de um versículo. Pega João 14, 10. Eu acho esse versículo fantástico. Eu gosto desse versículo. João 14, 10. Não crês que eu estou no Pai? Jesus dizendo. E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Um dia, quando eu li esse versículo, minha mente abriu. Disse, Rita, não é você que faz obras, sou eu que faço por meio de você. Acabou o meu tormento de achar que eu tinha que produzir algo. Eu não tenho que produzir nada, é Ele que produz por mim. Acabou aquele sentimento, quem me conheceu no passado aqui, que está aqui, que é mais antigo, sabe que eu vivia de um lado para o outro. Eu era a rainha de fazer campanhas de oração. Todo dia eu tinha uma campanha, todo mês eu tinha uma coisa nova. A Quinha está até rindo, porque era verdade, eu fazia cada coisa louca. Quando eu cheguei da África, então, coitada das mulheres, porque eu aprendi uma porção de coisas erradas da religião. Eu queria colocar tudo em prática. Aí você pensa orando de manhã, tarde e noite, 3 vezes por dia, como Daniel orava, ajoelhado. Vamos orar de madrugada, a oração é mais forte. Tudo isso é religião. A oração forte é você passar tempo orando no Espírito. Já fiz muitos montes, já perdi muitos tênis. Um dia eu cheguei em casa, eu tinha pisado uns cocôs de vaca, ele falou assim, aqui você não entra com esse tênis, era novinho. Eu vou lavar, não, fica lá fora. São coisas que você passa porque a sua carne faz você passar. O seu homem exterior ama a religião, ele é muito religioso, ele ama tudo que é sacrifício. Agora, eu vou vencer só adorando a Deus, dizendo que Deus é bom? Só isso? Ah, não, eu quero ajoelhar no milho, eu quero fazer sacrifício, eu quero mostrar para Deus que eu estou sofrendo. Não existe ninguém que sofreu mais do que Cristo por você. Para você não sofrer. Então, te dou um conselho nessa noite. Deixa Jesus viver por meio de você. Ele que faz a obra, não é você, é Ele. E para Ele fazer a obra por meio de você, tem que ser como João Batista falou, diminua para que Ele cresça. Diminua para que Ele cresça.
Você acha que quem vende melhor, a Quinha ou o Espírito Santo? Eu fico com o Espírito Santo, imagina. Ele é imbatível. Ela é ótima vendedora, mas o Espírito Santo dá de 1000 a 0 nela. Então é melhor ela deixar o Espírito Santo vender para ela. É mais sábio. Ela só tem que descansar orando no Espírito, porque oração em línguas é o descanso para o cansado. É refrigério para aquele que está sentindo pesado e sobrecarregado. É bíblico, está lá em Isaías 28. Por lábios gaguejantes, mas eles não quiseram ouvir. Dai descanso ao cansado? De que jeito? Orando no Espírito. Você está cansado? Ora em línguas. Sobrecarregado? Ora em línguas. E as coisas vão mudar. Ora Filipenses 4. Eu termino em Filipenses 4. Versículo 13. É um versículo que todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Paulo está dizendo, sou autossuficiente na suficiência de Cristo. É isso que ele está dizendo. Filipenses 4:13. Nesse versículo, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele está dizendo, olha, eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Isso que ele está dizendo. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Ele é tudo para mim. Eu posso tudo nele. Não em mim, nele. Então comece a pensar que não existe nada nessa noite que Deus não possa fazer para você. Nada. Mas você tem que deixar Ele fazer. Então, para isso, você tem que se esvaziar de você mesmo. Você tem que dizer, não é mais do meu jeito, é do seu jeito, Pai. A minha vida mudou naquela noite, há muitos anos atrás, quando eu ganhei uma Bíblia, eu li a dedicatória, e eu pensei, eu falei para Deus, naquele dia eu nasci de novo, eu disse assim, Deus, eu não quero mais a minha verdade, as minhas verdades, eu quero a tua verdade. Joga a minha no lixo. Naquele dia eu nasci de novo. Não queira mais ser suficiente em você mesmo. Ele é tudo para você. Ele é o Deus todo suficiente para você. Tudo que você tem que fazer é descansar nele, na obra dele. Mais nada. Mas, Rita, é só ficar no meu quarto dizendo, Pai, eu te amo? Sim, só ficar lá, Pai, eu te amo, tu és tudo para mim. Tu és Deus todo suficiente para mim. Tu és tudo. Eu não posso dar conta dos meus filhos, mas o Senhor pode fazer. E eu tenho paciência para esperar a colheita, porque a colheita vai chegar. Porque o meu filho não é isso que eu estou vendo. O meu filho me ama. Ele acabou de te xingar toda. Esse não é meu filho. O meu filho me ama. Meu filho é ensinado do Senhor. Ele não fica nesse lugar de fraqueza. O meu filho me respeita, porque eu tenho veste de força e dignidade. Eu sou honrada. A tua palavra diz, Pai, eu creio na tua palavra. Aí que está. O que você fala? Você tem que expressar o que está no teu coração. No teu coração está a verdade. Não pense que o meu homem exterior não estremece. Ele estremece, me dá o maior trabalho. Ele tem medo. Ele tem culpa, só que o meu homem interior diz, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Porque existe uma verdade que sobrepõe as mentiras do nosso homem exterior, da nossa carne. Então, nessa noite, vamos começar a pensar diferente. O que importa é que Cristo cresça, a obra é Ele que faz por meio de você. Agora você vai ter que escolher. Ou você vive ou ele vive em você. Não dá para viver os dois no mesmo lugar. Quem que você vai deixar viver? É você que escolhe. Então vamos pensar diferente. A palavra do nosso Pai é a verdade. Eu amo Paulo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer situação porque eu sou autossuficiente na suficiência dele. Ele é o todo suficiente. Nele eu posso, não em mim.
Nele eu posso enfrentar qualquer situação, porque a vida dele está dentro de mim. E essa vida é uma vida abundante. Então você não é fraco, você é forte. Você não é qualquer pessoa. Você tem autoridade de filho, de filha. Então não deixa o diabo mentir para você. Ele já foi derrotado. Quem te dá trabalho é a sua carne, que tenta, que ama ficar vendo circunstâncias e situações. E quando Deus te exalta, Ele te exalta acima das circunstâncias. Amém? E Marciana termina a reunião, aleluia. Se abriu a reunião, eu falei no meio da reunião e Marciana termina a reunião. Ela quer que eu chame a Quinha? A Edileuza? Oh, glória. Próxima domingo, não faltem, vocês vão pregar domingo, uma começa, a outra termina. Aleluia. Não pode faltar, hein? Oh, Pai, nós te agradecemos. Nós te amamos, Pai. Obrigada, Pai, por sua palavra ministrada nessa noite. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, porque sua palavra é a verdade. Ela é a verdade, Pai. Ela está acima de tudo, Pai. E acima de qualquer circunstância. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Obrigada, Pai, que somos como árvore frutífera, Pai. Que no devido tempo, Pai, nós damos fruto. Obrigada, Pai. E os nossos galhos se estendem, Pai, além do muro, Pai. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Te adoramos, Pai. Obrigada, Pai. Tu és o nosso refúgio, Pai. Tu és o nosso refúgio, Pai, contra a tempestade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és o nosso abrigo, Pai. Tu és a nossa sombra contra o calor, Pai. Calor da circunstância. Obrigada, Pai. Nós temos para onde correr. Nos braços do Pai. Obrigada, Pai. Não estamos só. Não estamos só. Te agradecemos, Pai, pela noite de paz. Noite de paz, porque é nosso direito deitar e dormir, Pai. Levantar, porque o Senhor nos sustenta. Obrigada, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Em unidade de fé, nós te adoramos. Obrigada, Pai, pelo perfeito equilíbrio das nossas emoções, Pai. Pelo perfeito equilíbrio do nosso pensamento, conforme a Tua palavra, Pai. Alinhados conforme a Tua palavra. Obrigada, Pai. Fazemos a escolha de dizer sim para a vida e não para a morte todos os dias, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Jesus.
Glória a Jesus. Amanhã, das 3 às 4, estaremos aqui orando. Se você quiser vir, será uma bênção. E lembrando que o dia 9 ao dia 16 de setembro, semana de oração.